Eu consigo achar o link aqui. Ele já até me oferece o link. Pronto, Luiz. Estamos já oficialmente online aqui no YouTube. Boa live para vocês. Pessoal, boa noite. Obrigado, André. Pessoal, boa noite. Eu sou o Luiz Andrade, sócio assessor de investimentos da Veneza Investimentos, o escritório de agentes autônomos credenciados a XP Investimentos. E hoje a gente tem o prazer aqui de estar recebendo o Roberto Esteves, que é sócio da Guepard Investimentos, diretor de relação com investidores. E hoje ele vai explicar um pouco para a gente da filosofia do fundo, contar um pouco aí para a gente a história dele, né, a história do fundo. E acho que você já pode começar, Roberto, se apresentando. Conta um pouco da tua história, há quanto tempo você está na Guepardo e para a gente continuar. Claro. Obrigado, né? Obrigado, pessoal da Veneza, por receber a gente. Acabamos fazendo um video call com o Luiz há um tempo atrás e foi muito interessante, aí que até combinamos essa live, que a gente, né, da gestora, o que a gente mais quer é que os próprios investidores finais tenham 100% de tranquilidade e saibam exatamente onde estão investindo, assim como eu e meus sócios. Então, por isso que casou bem essa live, que é para todo mundo ficar muito confortável e saber exatamente onde está investindo. Eu entrei na gestora em 2009, eu era gestor de fundo multimercado na Asset da Votorantim até 2009. Na Guepardo eu comecei fazendo como COO, né, como diretor operacional, por mais ou menos uns 5, 6 anos. Aí dentro da gestora a gente sempre incentiva, né, o que a gente chama um job rotation, né, que é a pessoa poder mudar dentro da gestora. Então aí eu fui virar diretor de análise. Então foi muito interessante porque obviamente eu tive que me aprofundar muito na análise de empresa para poder ser o diretor de análise, poder cobrar, né, em cima da meritocracia, da cultura, o que a gente queria dos analistas. Fiquei 3 anos como diretor de análise, depois voltei a ser COO, né, diretor de operações, e finalmente há 2 anos eu virei o diretor de relação com investidores. Então a gente sempre faz esse intercâmbio entre áreas, que é muito bom que todos os sócios saibam exatamente tudo o que acontece dentro de uma gestora, né? Então, e aí estou nesse ramo como diretor de relação com investidores nesses últimos 2 anos e, obviamente, captando, indo atrás de clientes. A gente tem bastante fundo de pensão que investe com a gente. E a gestora tem uma estratégia só. A gente vai até fazer uma apresentação rápida para mostrar para vocês. A gestora é de fundo valor. Eu vou explicar o que é um fundo valor, né? Como é que é a estratégia de um fundo valor. Mas é uma gestora que tem um histórico longuíssimo. A gente tem já 19 anos de história. Então, e com uma rentabilidade aí de mais de 20% ao ano, versus um CDI aí que deu perto de 12% ao ano e uma bolsa que deu abaixo de 10% ao ano. Então, obviamente, a gente é um fundo que gera muito valor para o investidor no longo prazo. Ótimo, Roberto. Acho que você pode começar já mostrando, Roberto, a apresentação. Tá bom. Acho que já deu uma boa pincelada aí de como é que vai funcionar a nossa apresentação e o fundo, né? Então, claro, tá ótimo. Se puder dar início aí. Eu vou deixar aqui, me fala se já está vendo aí do seu lado, Luiz? Tô. Tá bom. Acho que todo mundo tá vendo já. Boa. Esse daqui é o fundo, né? A gente só tem uma estratégia. A gestora, desde o início, ela nasceu muito como forma da gente poder cuidar do nosso patrimônio, né? O gestor é o Otávio Magalhães, é o mesmo gestor desde o início, foi quem fundou a gestora, a Guepardo, muito na cabeça para cuidar do próprio dinheiro. Não tinha um viés de procurar cliente, sair captando feito maluco. Era muito mais assim, eu vou fazer o que eu acredito com o meu dinheiro. Obviamente, quem quiser me acompanhar vai ser super bem-vindo, mas é uma gestora que o alinhamento do nosso dinheiro com o dos investidores ele é muito claro. Porque primeiro a gente quer rentabilizar o nosso dinheiro no longo prazo. Essa é assim, a primeira, segunda e terceira regra da gestora é como a gente rentabiliza o nosso dinheiro no longo prazo. E, obviamente, a gente abre isso para os clientes que quiserem investir com a gente. Que nem eu comentei, né? O fundo aí, desde 2001, e esse fundo ele está fechado para captação, né? Que ele era o nosso primeiro. Mas é o mesmo, exatamente igual o institucional que está aberto na XP. Então, quem está investindo no institucional está comprando exatamente a mesma estratégia que esse fundo. Os dois compram o mesmo master. E o fundo multiplicou aí desde 2001 por 39 vezes desde o início. Então, quem colocou 1 milhão com a gente, hoje em dia tem perto de 40 milhões.
Se ele tivesse colocado o mesmo dinheiro no Ibovespa, teria perto de 6 milhões e no CDI ele teria perto de 9 milhões. Então aí a gente deu CDI mais 30 milhões para o investidor final aí que está com a gente desde 2001. Aqui só 12, 24, 36 meses para vocês verem que a gente é muito pouco correlacionado com a Bolsa, né? O que é a correlação com a Bolsa? A gente não é um fundo que procura bater o Ibovespa no curto prazo e no médio prazo. A gente não tem como diretriz o Ibovespa. Muitas das empresas que a gente investe, eles nem estão no Ibovespa. Eles são empresas de capital aberto, estão dentro da Bolsa, da Bovespa, mas não estão dentro do índice Bovespa. O índice Bovespa, na verdade, são as 66 empresas mais líquidas, de maior tamanho, mas não necessariamente são as melhores. Então, você vê, em 24 meses, por exemplo, a gente deu 78%, a Bolsa deu 13%. Então, ele é bem diferente, bem descorrelacionado, né? Aqui, até o nosso fundo, dentro da XP, ele está no modelo B2B. Vocês, clientes finais, investidores finais, vocês não conseguem ver esse fundo. O assessor de vocês tem que liberar eles. Por que a gente fez questão de entrar assim, principalmente na XP? Porque a gente sabia que a gente estava muito bem numa rentabilidade de curto prazo, quando a gente entrou na XP, e o nosso maior medo era o investidor investir na gente sem saber o que estava comprando. E o cara, no final, termina aborrecido, porque vai ter mês que a bolsa vai subir, a gente vai cair, vai ter mês que a gente vai subir, a bolsa vai cair. Então, para o investidor que não sabia o que estava comprando, certamente, num curto ou médio prazo, ele podia ficar aborrecido com a gente. Se tem um assessor por trás que entende a nossa estratégia, a nossa filosofia de investimento, o quanto a gente vai a fundo nas empresas que a gente investe, a gente sabia que o cliente final estaria muito mais confortável. Ô, Roberto, a gente quis colocar... Ô, Roberto, e você pode falar um pouco como é o passivo hoje do fundo, né? Eu tenho ele aqui até. O passivo do fundo, hoje em dia, mais da metade do patrimônio da gestora são dos sócios, que nem eu comentei, investido nos mesmos fundos que os investidores, que todo mundo investe. 10% são fundos de pensão, que investem com a gente, né? A gente tem um histórico muito longo com fundos de pensão. A XP, que é a nossa maior plataforma, tem menos de 7% do nosso patrimônio. Aí a segunda plataforma tem 3%, a terceira tem 2,5%, as outras 9 somadas têm menos de 2%. E os outros são investidores diretos da gestora, né, que a gente obviamente também capta diretamente clientes, né? Começamos assim desde o início, ou via distribuidores mais diretos, sem ser via conta e ordem, né, sem ser via plataforma. Então ela é muito bem pulverizada o nosso passivo, e nenhuma plataforma tem uma importância significativa para a gente, né? Então não tem uma plataforma que manda e que vai definir como que a gente vai fazer a gestão do nosso patrimônio. E é um passivo que está bem integrado com a filosofia do fundo, né? Exatamente. Os fundos de pensão tem uma visão super de longo prazo. Mesmo dentro das plataformas a gente está pulverizado. E, obviamente, os sócios, a gente, quando cai o fundo, antigamente era só a gente que investia. Esse ano, assim, e mérito, obviamente, dos assessores, né, do trabalho que vocês fazem, esse ano foi impressionante, porque foi a primeira vez, e com 19 anos, a gente já passou por diversas crises, né? 2001, Torres Gêmeas, o estouro da bolha lá da internet, 2007, 2008, o Lima, né, a quebradeira geral nos Estados Unidos, toda a época da Dilma, depois de 2017, o Wesley. Então, assim, somos calejados de crises. E pela primeira vez na história, não só os sócios estavam investindo na queda, mas muita pessoa física, fundo de pensão investiu com a gente. Eu tenho fundo de pensão que esse ano está ganhando 40%. Então, assim, eu fico felicíssimo, porque normalmente a hora que mais se faz dinheiro é nessas horas. E todo mundo procura sempre assim, você nunca vai ter um momento de bolsa barata com notícia boa. Ou você vai ter bolsa barata com notícia ruim, ou você vai ter bolsa cara ou no preço justo com notícias excelentes. Então, e normalmente é quando tem notícia ruim que é a hora de investir, e quando tá todo mundo, né? A gente fala, quando tá aquele som de trompetas é a hora que é para estar com medo, e quando tá o barulho de canhões é a hora para estar animado e investir em bolsa. E é normalmente a nossa filosofia de investimento. Mas aí, Roberto, eu acho que a gente vai dar continuidade ainda, você tem muita coisa para falar, mas vocês viam a bolsa muito cara no ano passado, né? 2019, você já estava vendo a bolsa muito cara, como é que... E o fundo foi muito bem, né? Foi quase 100% de rentabilidade. Exato, rendeu 99% ano passado, o institucional. Aqui, só para te mostrar, né? Então, no final, o nosso trabalho, né? O trabalho da gestora,
ele é como se fosse um empresário indo investir numa empresa que o cara está comprando na pessoa física sem ser em bolsa. É assim que a gente vê os investimentos. Então, a gente faz um trabalho muito grande, qualitativo, para fazer o investimento nas empresas e termina com um trabalho quantitativo, para saber exatamente quanto é o valor justo daquela empresa. Terminou esse trabalho, a gente sabe, uma empresa vale tanto, se ela vale 100, eu estou comprando por 50, então eu estou comprando com 100% de potencial de valorização, né? Ou 50% de desconto, dependendo de que lado você quer olhar. E quando vai chegando perto do valor justo, é a hora que a gente vai saindo das empresas. Você vê, eu só vou mostrar rapidamente aqui, por exemplo, como foi a nossa variação de caixa ao longo do tempo. E não é que a gente olhava e falava, eu estou vendo uma crise, um coronavírus para frente. É porque muitos dos nossos investimentos foram chegando no valor justo. Então, olha como o nosso caixa foi aumentando, né? Então, novembro a gente estava com 8% de caixa, dezembro 11%, janeiro 19%, dia 21 de fevereiro, na sexta-feira de pré-carnaval, a gente estava com 21% de caixa. E desesperado, porque a gente gosta de comprar coisa barata, eu não gosto de comprar coisa cara. E todo mundo, obviamente, falou, mas você não acha que a bolsa vai subir? A gente achava que a bolsa ia subir. Mas uma tranquilidade que a gente dá para os investidores é como o nosso dinheiro está envolvido no mesmo lugar que os investidores, eu não estou preocupado por uma rentabilidade de curto prazo. Eu não vou tentar surfar um momento para tentar aproveitar uma bolsa que eu acho que está cara só para cobrar performance do cliente, porque no final eu estou cobrando de mim mesmo. Eu vou tirar de um bolso meu e colocar no outro bolso. Não faz o menor sentido. Então, e você vê ao mesmo tempo, né? Em fevereiro, final de fevereiro, a gente já reduziu bem o caixa, em março a gente zerou o caixa. Mas podia cair mais? A gente não sabia qual que era o low, né? Até onde a bolsa ia cair. Mas a partir do momento que eu estou fazendo um trabalho qualitativo, estou comprando um Itaú da vida, que é o maior banco privado, com super desconto do valor justo, olhando para 10 anos, eu não sei se o Itaú vai cair dos 20, vai para 19, 18. Eu estou super satisfeito em estar comprando Itaú a R$20. Se cair a 19, 18, eu vou pegar mais dinheiro da renda fixa e colocar mais dinheiro no fundo. Mas a gente não faz market time, né? A gente não tenta acertar exatamente a hora certa de entrar, a hora certa de sair. Eu sempre olho o horizonte de longo prazo. Por isso, então você vê, tanto é que a gente zerou o caixa e continuamos com o caixa zerado até agora, porque continua muito descontado os nossos ativos. Começou a chegar perto do valor justo, a gente compra de volta. Não sei, Luiz, se você quer que eu explique um pouco como é que é esse nosso trabalho qualitativo, se quiser que eu fale rapidamente. Acho que tem uns slides para trás que você tem que explicar também, Roberto. A gente deu uma... A gente acabou passando. Não, tudo bem. Então, só para mostrar, né, é interessante ver, até dentro de todo o universo da XP, aqui a gente tem 76 fundos que a gente considera concorrentes nossos. Em 24 meses a gente está em primeiro, né, o segundo, mais de 20 pontos do segundo colocado. E mesmo no 12 meses a gente está super bem. É besteira ficar tentando acertar o fundo que vai melhor nos 12 meses. O fundo que vai melhor nos 12 meses, no próximos 12 meses, a chance dele ser o melhor é muito baixa. Para a gente, o que importa é estar dentro do primeiro quartil, em todos os períodos. Então, a gente no 12 meses está super bem, estamos em 4 de, praticamente 70 fundos, né? Aqui é o 12 meses continuando, tá? Então, em 12 meses a gente está subindo 22, tem fundo que está caindo 45. Em 24 meses a gente está subindo 78, tem fundo que está caindo, ou mesmo o Ibovespa está dando 13. E no compounding, que a gente pega, considerando os dois, a gente está em primeiro. E uma coisa interessante é essa parte de correlação. Às vezes, o investidor ele se engana comprando 10 fundos diferentes e no final os 10 fundos são super correlacionados. Então, ele acha que ele está diversificando, mas no final ele está comprando a mesma coisa. Aqui, o que é o trabalho que a gente fez? A gente pegou os 36 fundos que mais parecem com a gente, que são long only, que tem mais de 24 meses, e fizemos assim, como esses fundos são correlacionados entre todos os fundos, né? Nesses 36 fundos aí, nesse universo. O que é a correlação? É ver assim, se o fundo sobe, o outro também sobe parecido. Se o fundo cai, se o outro fundo também cai parecido. E a gente fez uma mediana. A gente pegou todo esse universo falando, esse fundo 1, qual é a mediana dele em relação a todos os outros? Ele tem uma correlação de mais de 95% entre todos os outros pares dele. E olha a quantidade de fundo que tem uma correlação muito próxima. A mediana, né, a média desses fundos é muito próxima à correlação. E a gente já tem uma correlação bem mais baixa. Então, no final, a gente, como composição de portfólio, faz todo sentido, porque a gente tem uma correlação menor. Não espere, a gente não vai ser o primeiro colocado sempre. A gente tem uma rentabilidade muito boa de longo prazo. Então, e que é o que um cliente tem que querer, o investidor. Se todos os fundos forem super bem e a gente for mal, não tem problema, porque vai ter meses que a gente vai super bem e os outros fundos vão ser mal. E a carteira do investidor vai muito bem. Ele tem que olhar a carteira dele. A partir do momento que ele definiu a alocação,
Não tentar ficar acertando cada um dos fundos, senão ele só vai ficar tomando violino, que a gente chama. Que é o fundo que foi super bem, ele investe. Aí o fundo começa a ir mal, aí ele sai. Aí o fundo foi super bem, ele investe. Então ele sempre compra o cara que já foi super bem. E o melhor é você escolher. E aquilo também, né, Roberto? É o market time que você falou, né? Exatamente. Você querer adivinhar a hora certa de entrar e sair, se fosse fácil, né? A gente ia ter muito bilionário aí, né? Fazendo Exatamente. isso. O mais interessante é você encontrar lá 5, 6, 10 fundos que você gosta, entende a filosofia, compra os 10 e vai para casa. E deixa os caras trabalharem no longo prazo. Senão você só vai ficar tomando violino. Exato. Acho que, então, só para explicar rapidamente, né, o que é um fundo valor, até para todo mundo ficar na mesma página. Você tem 3 tipos de estratégia principal, que é o long only, long bias e long short. Long short é o cara que normalmente está neutro. Ele compra um negócio, vende o outro, ele sempre vai ser comparado meio com o CDI. Então, ele tende a ficar neutro. O long bias é o cara que está comprado, então ele pode ter, sei lá, 130% de exposição comprada e 30% vendido. Então, no final, ele fica net 100%, que é o cara que samba um pouco mais. E o long only é que nem... Aí você tem dentro do long only o fundo valor, que é o que a gente faz, Ibovespa ativo e Ibovespa passivo. O valor é o cara que realmente vai a fundo nas empresas. O Ibovespa passivo vai copiar o Ibovespão, tem que cobrar taxa de administração praticamente zero, tem que prestar muita atenção no quanto custa de ADM e performance desses caras. O Ibovespa ativo é o que tende a ser um Ibovespa mais ou menos, sei lá, 2 ou 3% ao ano, né? Ele dá uns pitacos dentro do Ibovespa. E o valor é que não tem menor correlação com o Ibovespa. Ele realmente vai olhar as empresas. E quando eu falo olhar as empresas, por isso que o trabalho qualitativo é importante, é entender se vai ter crescimento de receita, se vai cair receita, como é que vai ser a margem, como é que vai ser os custos, como é que vai ser a despesa. É realmente fazer uma valuation, é chegar, entender a fundo o que a empresa faz, entender a fundo os números da empresa, trazer tudo isso a valor presente, né? Então, que a gente chama aqui o fluxo de caixa para os acionistas ao longo dos períodos, trazer tudo isso a valor presente para quanto vale essa empresa, que é o que a gente faz. Então, pô, a ação está caindo, mas tudo bem, mas quanto vale? Quanto vale uma Klabin, que hoje em dia é praticamente o nosso maior investimento? Para mim vale 40. O pessoal está querendo me vender ela a 19, tá ótimo. Pô, se cair mais, eu compro mais. Por quê? Porque eu já fiz a lição de casa, eu já fiz o qualitativo, eu já vi como é que é o alinhamento, como é que é a gestão, como é que é a Roberto, e é muito de ter convicção também, né? Exatamente. Como é que você... Pode falar. Qual é o processo para vocês chegarem à convicção, né? Boa. Então caímos no próximo slide. Boa, Luiz. Gostei que você levantou para eu cortar. A gente começa, né? Como é que é o trabalho da gestora? A gente tira muita empresa por causa de tamanho e liquidez, que a gente, obviamente, a gente quer ter um percentual importante do fundo investido na empresa. Para ter 0,5%, 1% não faz sentido para a gente. A gente tira também, pelo ético e legal, a gente tira hoje em dia só armas. Antigamente a gente tirava tabaco e amianto, mas as duas já fecharam capital. Uma faliu, que é a de amianto, e a de tabaco fechou capital. Então só tem armas que a gente não investe. E ético já aconteceu, e legal já aconteceu da gente descobrir algo não tão republicano no meio da análise. Então a gente subiu e retirou a empresa também no ético legal. Depois a gente fez um trabalho, principalmente começando em 2010, olhando setorialmente as empresas. Porque a gente sempre tenta tirar do empírico, né, que é o eu acho, e levar para o científico, que é através de questionários, diligência. Como é que a gente faz para, se daqui a 30 anos tiver outras pessoas no nosso lugar, conseguir seguir com o processo com o que a gente acredita. E não ter que a gente estar lá no dia a dia para ter certeza que o negócio está funcionando. Então, o que a gente faz no setorial? A gente pegou as 5 forças de Porter, que é, né, a força do seu concorrente, força do seu cliente, força do seu fornecedor, barreira de entrada e produto substituto, e tiramos e fazemos um questionário para cada uma dessas forças para poder ter certeza que o quê? Que o setor que a empresa que eu estou investindo é um setor resiliente, é um setor forte, é um setor que tem barreira de entrada, né? Até para mostrar algumas das perguntas que a gente faz para o pessoal entender. Opa, desculpa. Aqui, ó. Só para vocês entenderem o tipo de pergunta que a gente faz, né? Então, por exemplo, qual que é a barreira de entrada que a gente fala? Quanto é o custo de mudança para o gerador de receita? Por que isso é importante como barreira de entrada? É falar assim, pô, se eu não tiver uma barreira de entrada, se qualquer pessoa conseguir fazer uma empresa para competir com a minha empresa, como é que eu vou conseguir colocar que essa minha empresa vai ter margens altas, vai repassar preço? Se começa a ter margens muito altas, se começa a ganhar muito dinheiro, qualquer pessoa vem do lado, abre uma empresa concorrente e vai dividir com você o lucro.
foi muito isso que a gente viu e por isso que a gente nunca investiu em Cielo na história da gestora. Porque a gente olhava e falava, tudo bem, a Cielo ganhava muito dinheiro, né, principalmente em 2010, 11, 12, até praticamente 2017. E a gente fala, mas qual é o custo de mudança para o cliente, para o supermercado? Por que o supermercado não muda? E a gente vê que tinha uma lei, que a gente sabia que algum dia ia cair, principalmente do Banco Central, para impedir que outras adquirentes aparecessem. Mas que a gente olhava e falava, um dia vai mudar essa lei. E quando mudar, vai pipocar uma série. Aí veio Stone, PagSeguro. Exato. E aí uma Cielo da vida, que tinha um lucro exorbitante, começou a ter um lucro normal. Só que a gente fala, como eu olho 10 anos, mais perpetuidade para o investimento, eu não posso correr o risco de fazer um investimento hoje, daqui um ano quebrar essa lei, daqui um ano entrar as concorrentes e tudo que eu projetava para frente ir para o buraco. Então, a gente faz esse mesmo trabalho olhando o fornecedor, né? Então, eu tenho perguntas em relação ao fornecedor, perguntas em relação ao cliente, né? Quanto que é importante o nosso custo para o nosso cliente, em relação aos concorrentes, quanto é o crescimento do mercado. Então, essas são perguntas que a gente faz para poder ter certeza o quê? Que eu estou comprando setores que são resilientes e que vão ser, e que as empresas que estão dentro de setores vão ser empresas fortes no longo prazo. Por isso que a gente nunca investiu em empresa aérea, nunca na história da gestora, por isso que a gente nunca investiu em nenhuma X, né, do Ike, porque a gente vai falar, pô, qual que é a cultura, qual que é o alinhamento, como é que o Ike está em todas as empresas ao mesmo tempo. A gente sabia que era inviável. Passando isso, a gente vai entrar no qualitativo. Aí a gente vai começar a olhar como é que é a gestão da empresa, a estratégia, como é que é a liderança, como é que é a cultura. Como que a gente faz isso? Através de uma série de questionários. Entrevistando o ex-funcionário, entrevistando funcionários da empresa, entrevistando concorrentes. Interessante, né? Que não é só planilha, né? Não é só planilha. Muito mais. A planilha é o último trabalho. É o último trabalho. Você tem que ter tudo isso bem feito, a parte qualitativa, para poder fazer a planilha. E não o contrário. Por isso que para a gente é muito importante, por isso que dá o conforto da gente investir no longo prazo. E dá porque o conforto... planilha aceita tudo, né? Planilha, pô, aceita qualquer desaforo. A empresa vai crescer a receita. Por que vai crescer? Os concorrentes vão deixar? Ela tem meritocracia? Ela tem uma cultura para isso? Como que os concorrentes vão se portar? Como é que é o setor? Então, todo esse trabalho qualitativo ele tem que ser feito antes do trabalho quantitativo, que é a planilha, para poder ter o conforto. Para o momento que o Itaú cai, vai 30%, 40%, 50%, você ter o conforto para comprar. E ficar feliz. Falar, pô, que bom, vou poder comprar Itaú barato. Entendeu? É muito importante você ter esse trabalho bem feito. E aí eu termino com o nosso portfólio, que hoje em dia é de 5 a 14 empresas, a gente investe hoje em dia em 12 empresas. Então é um fundo mais concentrado, mas essa concentração não é que a gente é corajoso ou toma risco de forma exacerbada. É porque a partir do momento que a gente fez esse trabalho muito bem feito, eu tenho 100% de conforto nas empresas que eu estou investindo. E eu não quero ter 60 empresas no portfólio, senão eu não vou conseguir fazer esse trabalho. Esse trabalho, a gente se obriga a concentrar para poder ter muito a fundo esse trabalho. Então, normalmente a gente está no conselho fiscal das empresas, conhecemos super bem o CEO, o CFO das empresas, o pessoal do board, né, do conselho de administração, para exatamente poder ter esse conforto. Isso é interessante, né, Roberto? Porque quando você... Normalmente as gestoras elas procuram ter 20, né, 30 ações, né? Mas eu acho que a análise realmente ela fica muito mais profunda quando você olha para um universo menor, né? Exatamente. Essa obrigação em concentrar mais do que os nossos concorrentes, ela faz com que a gente tenha que saber a fundo o que a empresa faz, a fundo todo o comportamento que, né? Então a gente acaba ajudando muito as empresas. A gente não faz turnaround nas empresas. Eu quero comprar uma empresa que ela já tem uma gestão excelente, que já tem uma estratégia excelente. Eu não quero tentar explicar para o dono o que ele tem que fazer. Mas acontece várias vezes das empresas, principalmente na parte financeira, que a gente tem às vezes um conhecimento maior do que eles, a gente dá muito pitaco. Então, uma Anima da vida aqui queria fazer um follow-on, a gente sentar com eles, explicar por que naquele momento não fazia sentido fazer o follow-on, porque eles iam fazer o follow-on é uma emissão nova de ações para pegar caixa. Eles queriam pegar esse caixa para comprar outras universidades. A Anima é uma empresa de educação. A gente fala, pô, mas você vai pegar... A tua empresa hoje em dia está dando uma TIR, né, uma taxa interna de retorno de 22% ao ano. Você vai pegar esse dinheiro para quê? Aí o cara falou, pô, vamos comprar outras universidades que vão dar 20% a 25% ao ano. A gente falou, pô, mas você vai pegar um dinheiro para comprar outras universidades, para se tudo der certo, você ganhar de 20% a 25%, sendo que a sua ação já dá 20% ao ano, 22% ao ano.
Então, você vai trocar o certo pelo incerto, isso a ação estava mais ou menos uns 20, 21 reais na época. Aí a ação foi para 36 reais. Aí você fala, pronto, agora a gente quer fazer o follow-on. A gente falou, pô, a 36 faz sentido, porque aí a TIR do investimento para a gente estava dando 13%. Aí faz sentido você vender um negócio que te dá 13% ao ano para comprar algo que vai te dar 22% ao ano. Aí você gera valor para o acionista. E foi o que eles fizeram. Eu não vou nem falar sorte, porque o coronavírus não é sorte para ninguém. Mas eles fizeram praticamente 15 dias antes de começar a crise. Então, eles pegaram o caixa e a ação caiu 50%. E não fazia sentido, porque eles estavam com muito caixa dentro da empresa. Então, para a gente, o nosso preço-alvo caiu muito pouco e a ação caiu 50%. A gente aproveitou para aumentar a posição. A gente estava vendendo Ânima, que estava chegando perto do valor justo, a gente aproveitou para recomprar. Você quer, Luiz, que eu mostre aquele gráfico lá para mostrar muito como é que é o nosso histórico de longo prazo? Sim. Das empresas? Eu acho que até para o pessoal entender, eu vou mostrar aqui primeiro... também, né, Roberto? Algumas das empresas que vocês já investiram, né? Sim, exato. Aqui é até interessante, porque por mais que a gente tenha 19 anos de história, o grande importante da nossa rentabilidade vieram de 30 investimentos. A gente não fica girando os investimentos. A minha média é 4 anos investido numa empresa. Não muitos dos fundos, eles acabam tomando o risco exacerbado porque eles perderam o primeiro movimento. Aí eles querem ganhar no segundo movimento a mesma coisa que o cara ganhou às vezes no primeiro. A gente não tem pressa. Eu prefiro pegar todo o movimento, então eu vou comprando conforme vai caindo e quando vai subindo eu não vou vendendo. Se está muito descontado ainda do valor justo, eu não tenho problema em vender perto do valor justo. A não ser que eu tenha outros investimentos com valor muito baixo, né, muito abaixo do valor justo, para poder trocar. Mas, normalmente, a gente deixa chegar no valor justo para a gente vender. A gente carrega a posição por um período muito longo. Aqui, né, até depois, se alguém quiser perguntar, né, case de insucesso. Gestora que fala que só acerta é mentirosa, tá? É óbvio que tem erros. O grande trabalho é você pegar os erros, entender onde errou, mudar no seu processo para, né, através de um PDCA, aquele Plan, Do, Control e Act, né, você saber exatamente onde você errou, como você faz para se blindar para não errar de novo. Esse é o grande trabalho que você tem que fazer ao longo dos anos. Aqui, só para vocês entenderem, então, por exemplo, você pega uma JSL, é um investimento que a gente passou 6 anos investindo e a ação só caindo, né? A ação estava em 10, de 10 a 14 reais, ela foi caindo até o 4 reais, e essa linha azul é quanto a gente tem de investimento na empresa. Olha como a gente foi investindo e a ação caindo e a gente investindo, e a ação continuava caindo e a gente investindo. E a margem de segurança aumentando Só também. aumentando. Exatamente, Luiz. A gente aqui, quando ela estava 4 reais, o meu preço justo era 36 reais. Então eu olhava e falava, pô, a gente tem um investimento que eu posso multiplicar por 9 o capital. Roberto, de onde é que você acha que vem uma simetria tão grande, né? E vocês conseguirem enxergar isso e boa parte no mercado não? Eu acho que, principalmente, você tem alguns fatores. A JSL, ela é uma holding de 5 empresas. Então, dá muito trabalho você analisar qual é o valor justo da JSL. E uma coisa que acaba acontecendo é, conforme a ação vai caindo, o mercado não fica animado em querer olhar ela. Né? O mercado como um todo. A gente brinca assim, o chefe não chega para o analista e fala, dá uma olhada nessa empresa, porque ela só está caindo. Então, ninguém não tem aquela pressão de cima do gestor para olhar, porque o negócio só vai caindo, só vai caindo. Aí, tanto é que você vê como, a partir do momento que ela começou a subir, aí que o mercado começa a se animar, e olha como ela rapidamente foi de 4 até 36. E nada mudou dentro da empresa, para ela ir de 4 para 36. É que daí começa um zoom, aí um passa para o outro, aí o outro começa a olhar. E a gente sempre falou, se você pegar nossas cartas, desde 2012, a gente fala, JSL está de graça, JSL está de graça, JSL, a holding dessas empresas está de graça. E a gente falava, mas a gente não pode, né, obrigar o mercado a entender. Por isso que é importante ter essa visão de longo prazo, porque imagina um investidor que ficou comigo por 6 anos, achou que a gente errou, saiu da gestora em 2018, o cara amargurou 6 anos de derrota e em 1 ano e meio, que ele teria multiplicado por 9 investimentos em JSL, ele foi embora. JSL, nesse momento, era o nosso maior investimento. Foi ele que foi muito importante na nossa rentabilidade de 99% no passado. Por isso que a gente sempre fala assim, não adianta olhar um ano. O nosso 99% do ano passado, ele é para ser composto junto com 2018 e 2017, que foram ruins. A gente sempre pede para olhar horizontes mais longos, que nem eu não vou me vangloriar de 2019 ter ido super bem,
eu não quero também que os investidores fiquem bravos o ano que a gente for mal, porque tem que se olhar janelas longas. Ele só foi um reflexo ele tem que ser olhado junto com o meu 17 e 18. E Roberto, falando, 2018, por exemplo, o fundo não foi bem, né? Aí o investidor vai, sai, tira o dinheiro lá. Em 2019, o fundo o fundo sobe 100%. Quase... Ele perdeu uma dobrada no capital, a bolsa deu 30% no ano. Então, e muito importante isso, né? Você ter o prazo de investimento. Né? Exato. E você vê como a ação foi subindo e rapidamente a gente diminui. A gente não tem amor à posição. Não é porque eu estou há 6 anos investido que bateu o preço-alvo. Nosso preço-alvo era 36. Só não conseguimos desinvestir inteira porque logo depois veio o coronavírus. Na Cosan, é um caso que a gente ficou 2 anos e 1 mês, deu uma TIR, né? TIR é taxa interna de retorno, de 39% ao ano, em 20% do patrimônio, então foi uma rentabilidade importante para o fundo. E olha como também a ação ficou de lado por mais ou menos aí 1 ano e meio, a gente foi aumentando posição e ao mesmo tempo, olha como ela foi subindo e a gente não vendeu nenhuma ação. Por quê? Porque não é porque comprou barato que eu tenho que vender mal. Nessa época, o meu preço-alvo era 80. Pô, a R$50 ainda está muito descontado do 80. Quando chegou perto dos R$60, que daí a minha margem de segurança já era menor, em vez de ter 100% de potencial de valorização, né, eu tinha mais ou menos 1/3 de potencial de valorização, aí a gente começa a vender, e olha como ela foi rapidamente para 80, a gente rapidamente zerou a posição. A gente não tem amor à posição, mas... Tem que ter essa disciplina, né, Roberto? Tem que ter... E é nessa hora, né, em janeiro, que estava todo mundo super animado, todo mundo super pilhado em comprar bolsa, é a hora que a gente fez caixa. Porque, de novo, não é que a gente achava que tinha... Porque meus ativos estavam chegando no valor justo, e eu não vou ter investimento acima do valor justo. Quando a gente fala que um ativo chegou no valor justo, o que quer dizer? Na nossa forma de calcular, é que vai me dar 10% ao ano. Meu custo de capital é 10% ao ano. Então, uma Cosan a R$80 quer dizer o quê? Ela, nos próximos 10 anos, vai me dar 10% ao ano. Eu não vou investir em equity, em ações, para ganhar 10% ao ano. A gente tem que ganhar mais. Né? A gente tem que aproveitar as volatilidades de mercado para aproveitar e comprar barato e vender no preço justo ou próximo do preço justo. Então, quando chega no preço justo, ela está dando 10% ao ano. 10% ao ano, eu prefiro deixar em caixa e esperar, que sempre vai dar oportunidade. E toda vez parece que não vai dar oportunidade e dá oportunidade. Por isso que é importante também investir em gestoras que estão há muitos anos no mercado, porque eles já passaram por tudo, por crise, por euforia, sabe exatamente como investir, tem controles internos muito bem organizados, cuidam do patrimônio, então a gente não tem uma aspiração de crescer a qualquer custo, por isso que a gente está no B2B, né? O investidor final da XP não consegue achar a gente, para ter os investidores certos. E Roberto, assim, né? Você vê que em 2019 vocês já estavam vendo a bolsa cara, né? Exato, a gente estava começando. O caixa chegou em 20%, né? E aí, exato, isso em janeiro. E aí como é que fica esse caixa para ter a paciência de esperar uma assimetria ou o preço voltar? Como é que vocês acabam ficando até felizes, né? Quando acontece uma crise dessa, apesar da tragédia que foi, né? Exatamente. Mas vocês sofrem? Você chega a sofrer, Roberto, quando vem uma queda dessa da bolsa ou não? Não, é exatamente o oposto. A gente, né, os sócios, quando está tendo euforia em bolsa, a gente começa a ficar amargurado, porque eu não gosto de comprar coisa cara, eu gosto de comprar coisa barata. E, obviamente, né, tirando a parte do coronavírus, das centenas de milhares de pessoas mortas, que isso, obviamente, a gente não quer para ninguém, mas nas crises que dão essas oportunidades, é a hora que a gente está mais tranquilo e sabemos navegar melhor. Porque é a hora que a gente, como a gente fez a lição de casa, como a gente já tem as empresas que a gente quer investir e a gente já fez todo o trabalho qualitativo e quantitativo, é a hora que a gente sai investindo. Não é essa hora que você vai ter que começar a fazer conta. Essa hora é a resultante do seu trabalho. Ela não pode ser o começo do trabalho, senão a chance de você trocar os pés pelas mãos é muito grande. Ou de você não saber qual é o fundo e ficar com medo, ou de você comprar coisas que podem não sobreviver à crise. Então, por isso que o trabalho qualitativo ele é importantíssimo no fundo valor, porque é ele que vai dar a base, né, a fundação para você poder fazer o trabalho quantitativo para, nesses momentos, fazer o investimento. E que nem eu falei, podia cair mais? Podia. A gente não achava que ia ter,
praticamente essa curva, essa volta em V que o Ibovespa deu, né? De ir dos 120 para os 63 e já está em 95 mil pontos de novo. A gente achava que ia demorar muito mais. Vocês compraram em que patamar, Roberto? A gente terminou o caixa mais ou menos uns 70 mil. A gente perdeu a última pernada a gente perdeu um circuit break. Mas aí a gente, como investidor, continua mandando dinheiro para o fundo. Então, que nem eu falei, a gente não consegue acertar exatamente o ponto ótimo de comprar. Vai caindo, a gente vai comprando. Vai caindo, a gente vai comprando. Pô, voltou a subir, a gente para de comprar. Voltou a cair, a gente vai comprando. Chega uma hora, acaba o caixa. Aí não tem o que fazer, é sentar, a gente fala assim, é sentar e esperar a grama crescer. Não tem mais o que fazer nesse momento. E aí o que acontece, né? Então, muita gente vê que o nosso caixa está zero, acha que a gente não está se movimentando dentro do fundo. Isso não é verdade. Então, por exemplo, eu tinha uma posição em Vale que era mais ou menos 5% do fundo. Pô, ela subiu, chegou mais perto do valor justo que as outras empresas. A gente desinvestiu de Vale, aumentamos uma posição em Klabin e outras empresas. A CIA, que era uma posição de 5% do fundo, multiplicou por 3 depois da crise. E a gente acha que já está muito acelerado, ele já está muito mais próximo do valor justo. Também diminuímos bem a posição de CIA, era para estar em mais ou menos 7,5, 8 do fundo, está em 3 do fundo. Transferimos isso para as outras empresas. Então, a gente acabou fazendo intraempresas ou novas empresas, mas o caixa ficou sempre zero. Então, para o cliente que só olha o caixa, acha que a gente não está fazendo nada, mas no final a gente está sambando dentro do fundo, né? Desinvestindo em coisas que estão chegando mais perto do valor justo e comprando ativos que estão mais descontados do valor justo. A gente acaba fazendo isso no dia a dia. Muito bom. De apresentação, eu já terminei. Eu brinco assim, graças a Deus, o nosso tipo de estratégia, ele é o que a gente julga ser fácil de entender e difícil de replicar, né? Porque se fosse, todo mundo daria 20% ao ano, 21,3% ao ano. Já líquido aí de ADM e performance para o cliente. Mas Roberto, pode falar. Você falou um pouco da metodologia de investimento, né? Como é que vocês fazem o passo a passo. Vocês costumam ter muito embates lá dentro da gestora também? Tem. Como todo mundo tem a mesma estratégia de investimento, né? Todo mundo tem uma filosofia de investimento muito parecida e a gente procura contratar pessoas júniores para entrarem, né? Porque é muito mais difícil você mudar uma árvore já com as raízes muito enfincadas no chão. Então, a gente gosta de pegar pessoas júniores ainda que você pode doutriná-las. Então, os embates, eles têm dentro muito das empresas que a gente investe. Então, é muito difícil aparecer alguém querendo comprar uma OGX da vida dentro da gestora, né? Com uma cultura muito diferente do que a gente acredita. Maiores discussões vão ser que tamanho de posição, quais são os riscos, se dá para comprar um pouco melhor, se não dá. Mas a filosofia de investimento, isso é todo mundo muito alinhado. Isso daí, tanto é que ao longo, como a gente tem 19 anos de história, eu já devo ter tido mais ou menos uns 20 e poucos sócios, né, ao longo de todo esse período. A gente nunca teve nenhum embate de sócio sair brigado. Vocês nunca ouviram nada de mal sobre a gestora nesse sentido, né? Porque a gente é muito regrado nessa parte de meritocracia. Quando a gente vai contratar, a gente deixa muito claro, né, essa parte de cultura, do DNA da gestora. A gente teve por 6 anos um consultor de RH toda semana com a gente, né, principalmente comigo e com o Otávio. Então, fazendo esse trabalho. Então, a gente tem muito enraizado dentro da gestora esse trabalho. Então, isso ajuda a ter menos embates em momentos, né, que nem o que a gente passou, ter menos pessoas desesperadas. Ao contrário, tá todo mundo super animado e todo mundo comprou cota muito bem na gestora nesse período, né? Muito bom. E, Roberto, você podia falar um pouco da carteira do fundo, né? Claro. Tem um slide aí. Tem. Por exemplo, até falando, né? Então, CIA a gente já está com uma posição menor. Isso aqui é do final de maio. A Braskem a gente já zerou a posição, né? Que ela subiu. E Roberto, só uma pergunta também, né? A Renner, né? Muita gente deve perguntar por que não Renner, por que CIA? O que é que você tem a dizer sobre isso também? Se alguém me der Renner barata, eu compro. Se alguém conseguir me passar umas cautelas de Renner com o mesmo desconto da CIA, eu troco na hora. A gente faz todo o trabalho qualitativo. Vamos dizer, o grande final triste do nosso trabalho qualitativo, porque como a gente quer comprar as empresas excelentes, a gente quer comprar as melhores empresas, com a melhor gestão, com a melhor estratégia, a maioria delas normalmente está cara. Está cara o quê? Ou está no valor justo ou acima. Porque o mercado normalmente já coloca nessas as queridinhas de mercado
o mercado já coloca um crescimento exacerbado. Então, uma Renner, que já é a maior do mercado, o mercado continua colocando que ela vai crescer infinito nos próximos 10 anos. A gente não coloca isso, porque eu sou muito conservador na minha valuation. Eu quero ter, né, o que a gente chama de upside risk, eu quero ter notícias boas que vão fazer meu preço-alvo das empresas subir. Eu não quero ter notícias que vão fazer o preço-alvo da minha empresa cair. Então, por exemplo, uma CCR, né, que é concessão de rodovias, todo mundo coloca no modelo que ela vai conseguir novas concessões, que ela vai renovar a Dutra, né, que liga São Paulo a Rio de Janeiro, que está acabando agora em 2023 a concessão. A gente não coloca que ela vai renovar. Eu quero comprar e se ela renovar eu ter um potencial de valorização melhor. Eu não quero colocar que ela vai renovar e comprar uma empresa achando que ela está barata, já considerando no modelo que ela vai renovar. E se ela não renovar eu perder dinheiro. Eu quero ter surpresas positivas. Por isso que a gente tem muito conforto em praticamente investir 100% do nosso patrimônio. Porque se está investido no fundo, é que os nossos modelos são conservadores e as empresas, além disso, são empresas excelentes. A Renner nunca conseguiu ficar barata para a gente, o que é uma pena. Eu amaria ter Renner. Então, infelizmente, ela nunca conseguiu ficar barata. A CIA, como entrou no mercado de capitais agora, né, de capital aberto, ela ainda é pouco conhecida. Então, obviamente, a gente foi super a fundo na empresa, fomos conhecer exatamente o que eles faziam. Por acaso, antes deles abrirem o capital, a gente já conversava com muita gente interna da CIA para entender como é que funcionava o fast fashion, para entender como é que funcionava o centro de distribuição deles, para comparar com a Guararapes, que já foi, né, que é a Riachuelo, que já foi um investimento nosso. Então, a gente, quando foi abrir capital a CIA, já tinha um pedaço importante da empresa que a gente já conhecia por causa das empresas que a gente investia de varejo. Então, a gente fala muito com empresa de capital fechado. Então, a gente já conhecia. Então, por isso que ela deu essa possibilidade de investimento. Mas daqui a pouco, conforme for... Pode falando. Acho que me surgiu uma curiosidade. Você já teve algum caso de você conversar com o RI da empresa e ele te contar uma coisa e quando você vai para a realidade da empresa você vê outra completamente diferente? Vocês costumam ver isso? Um caso não, mas eu vou te falar que mais da metade dos casos são assim. A gente brinca que assim, o RI das empresas, ele conta isso. O ex-funcionário normalmente fala isso. E a verdade normalmente está no meio. Não é nem o que o RI falou, nem o que o ex-funcionário falou. Por isso que é importante, né? E a gente tem esses questionários para o pessoal de análise preencher, porque as perguntas que são feitas no questionário, ele não vai conseguir com o RI. Então, como é que funciona o desdobramento de meta, dê exemplos de meta do funcionário final. Então, o trabalho que a gente quer do analista é o menos possível bunda cadeira hora, é o cara tá lá na frente do Excel, e máximo possível o cara tá na rua conversando com os stakeholders, né? Queira seja esse funcionário, concorrente, fornecedor, cliente. Então, é um mosaico de informação. O RI vai te dar uma das informações que você precisa. Ele vai ser o começo da nossa história, mas dificilmente ele vai ser o final da história. Ele normalmente vai ser muito mais para ajudar a entender o balanço, entender algumas coisas que a gente tem a dúvida. Mas porque o RI, mesmo os setores ruins, o RI sempre vai ter uma história maravilhosa para contar. Então, por isso que é importante fazer essa lição de casa com vários outros players que não seja só o RI. Para você ter esse mosaico, né, para você ter esse quebra-cabeça completo, para quando o analista for apresentar no comitê qualitativo, que é na terça-feira de manhã, ele tem um embasamento. A maioria dos embates que você falou, que você perguntou, se dá no comitê qualitativo. É para a empresa ser aprovada no comitê qualitativo. Depois que ela foi aprovada, está todo mundo confortável com a empresa dentro, aí os embates são muito menores. A maior dificuldade é aprovar uma empresa dentro do comitê qualitativo. Muito legal. E fala um pouco de Itaú, Roberto. Você tem alguma preferência? Você tem preferência por ON, YouTube 3, YouTube 4? Um é mais líquida que a outra, às vezes uma está mais descontada que a outra. Como é que vocês veem isso também? Claro. A gente, principalmente YouTube 3 e YouTube 4, para a gente é o maior absurdo o desconto que existe. Esse desconto, em média, é mais ou menos uns 12% a 15%. A gente sempre vai no YouTube 3, porque eu sou um investidor de longo prazo. Eu poder comprar o mesmo Itaú, com o mesmo dividendo, estando junto com os controladores. Tudo bem que a chance de ser vendido o Itaú é 0, mas estando junto com os controladores e com desconto de 15%, é o melhor dos mundos. O que acontece normalmente na crise? Achata. Então, esse desconto na crise, ele veio para 0.
Nesse momento, a gente migra do YouTube 3 para o YouTube 4, porque a gente sabe que na volta, quem anda mais vai ser o YouTube 4, que é mais líquido, né? Então, normalmente, na queda, ele achata, o desconto vai para muito perto de zero, e na euforia, ele abre, porque o gringo entra na YouTube 4, então ele normalmente vai para os 15% de desconto, que é a média, entre 12 e 15%. Então, a gente caiu com a YouTube 3 e migramos toda a nossa posição para a YouTube 4, mais ou menos com 2,5% de desconto. Agora já está em uns 6, 7. Se for para 15, para 12, 13, 14, a partir dos 12, a gente volta a migrar de novo para a YouTube 3. Então, no final, você ganhou 15% aí, você deixou de perder 15% na queda, que é uma delícia. Mas a gente faz bastante esse play de... Pô, eu tenho né, o holding, então a gente investe na Cosan Logística, que é Rilog, que é a holding da Rumo, que é a Rail 3. Pô, é a mesma empresa com desconto de 20%. Mesma coisa. Então, estamos lá. Começou a achatar o desconto, migramos para a Rail 3. E, Roberto, por que JSL e não Movida? Eu vi que você já investiu em Movida também, né? A gente já investiu em Movida. A JSL ela tem várias outras empresas por baixo, né? Para você ter uma ideia, naqueles R$4 que estava a JSL, no low, lá no pior momento da JSL, só o que ela era detentora da Movida, se eu pegasse a Movida de capital aberto, quanto está na bolsa, fizesse JSL, ela tinha na época 63% da Movida. Quanto é 63% do market cap da Movida? Já dava mais do que o preço da ação da JSL. Então, resumo. Quem comprasse a JSL comprava a Movida com desconto e ganhava Vamos, que é o melhor dos business da JSL, que deve abrir capital logo menos. Que esse é o reloginho. Essa daí na crise passou 100% sem ter nenhum problema, porque ela aluga caminhão para frota. Então, quem são os clientes dela? É Pão de Açúcar, é Unilever. Ela faz contratos de 5 anos, como prestadora de serviço também. Então, ela aluga o caminhão, faz a manutenção, troca de pneu, faz tudo para a pessoa e pega o caminhão na volta. E ela, como ela é a maior compradora de caminhão, ela tem um desconto muito melhor que se o Unilever fosse comprar caminhão. E na venda, ela também consegue vender muito melhor que o Unilever. Então, ela ganha em todas as pontas. É uma empresa que tem o retorno sobre capital, né, o ROI sobre o patrimônio, igual o Itaú, ela tem 20, 21% de retorno de ROI com crescimento. Ela deveria valer muito mais que o Itaú, né, em múltiplos de patrimônio. Então, assim, é um reloginho e está dentro da JSL. Você tem a JSL Logística também, que é muito boa, e principalmente a Movida. Então, no final, você está comprando várias empresas, dá trabalho, obviamente, analisar cada uma das empresas, né? Isso é mérito, obviamente, do Rafael, que é o analista de JSL, que é sócio meu desde 2012. Só um segundinho. Lá, não. Minha filha veio aparecer na TV, na apresentação. Então, no final, para a gente faz todo sentido. A gente já teve Movida, né? Se a Movida estava descontada, a gente comprava uma Movida. Se a Movida ficou cara, a gente vendia a Movida e ficava só dentro da JSL. Então, a gente acaba também mexendo em holdings e empresas. A Itaúsa tem esse mesmo racional, então, né? Tem, exato. O Itaú, você vê que a gente investe em Itaú e Itaúsa. Mesma coisa, né? Obviamente, o Itaú, dentro da Itaúsa, é 95% do Itaú. Mas a gente faz também esse play de quanto vale, né? Cada uma das empresas da Itaúsa. E Roberto, a gente está chegando no final, eu vou abrir para perguntas já, mas antes fala um pouco também da Klabin, né? Que tem quase 16% aí, né? 16,4% do fundo. O que é que vocês estão enxergando do setor da Klabin aí? E achei interessante também Petrobras, né? Claro. Então deixa eu começar na Petrobras, que ela é mais rápida. Uhum. Petrobras é a primeira vez na história da gestora que a gente faz investimento nela. A gente nunca tinha investido em Petrobras. A gente só começou a investir em Petrobras quando a gente viu que realmente o alinhamento da empresa, seja por, né, o pessoal da Petrobras vendendo as empresas não core. Então, em vez de sair privatizar a Petrobras, que obviamente você faz um AUE, chama a atenção de todo mundo, eles estão fazendo um trabalho muito inteligente de o que é não core para a empresa. Então, distribuição, refino, tudo isso eu vou começar a fazer, eu vou vendendo as participações que eu tenho embaixo, e ela tem uma série de participações, e além disso, toda a parte de meritocracia. Então, você vê como é que é o desdobramento de meta. Hoje, para ganhar bônus dentro da Petrobras, você tem o EVA é quanto você consegue ganhar em cima do seu custo de capital. Não é só o EVA que dá bônus, é quanto é o delta, quanto eu melhorei meu EVA de um ano para o outro. Então, assim,
a meritocracia lá está muito forte. Obviamente, se você tem uma queda muito grande do petróleo, todo o trabalho que você faz interno numa Petrobras muda muito pouco dentro da empresa. Mas se você for pegar até o primeiro TRI, ele teria sido excelente se não fosse o Covid, né? Se você tirar todos os write-offs do coronavírus. E não é um setor que está fora, né? Que você falou lá no início, né? É um setor que está dentro, né? O setor Exatamente. E como ele é uma das low cost producers, né? Ele é uma das que consegue produzir mais barato o petróleo. Então você pega, comparado com o shale gas, né, que é a principal forma de extração hoje em dia americana, o shale gas, ele só funciona com o petróleo acima de 40 a 45 dólares. Então o petróleo no nível atual é prejuízo. Então você vai começar a reduzir a oferta. Quando você reduz a oferta, a demanda, né, e você mantém a demanda, o preço da commodity tende a subir. E aí, com isso, a Petrobras começa a ganhar muito dinheiro. Então, por isso que é importante a visão de longo prazo. Só falando rapidamente da Klabin. A Klabin, o pessoal confunde e está colocando muito ela como uma empresa dolarizada. Então, principalmente nos últimos 1 mês e meio, assim, o dólar sobe, Klabin sobe. O dólar cai, Klabin cai. 1/4 da empresa é dolarizado. Os outros 3/4 são consumo interno. E ela faz papelão, papel craft, faz o papel que é específico para fralda. Então, assim, principalmente no coronavírus, caiu muito pouco o faturamento dela. E dependendo das plantas, até aumentou. E principalmente como esses 25% dela é dolarizado, se o câmbio está muito bom e de fato está excelente para a empresa, ela só está aumentando exportação. Então ela é um play muito interessante, porque se o câmbio está bom, ela vende mais lá fora. Se o câmbio está ruim, ela foca a produção para fazer consumo interno. Então ela consegue sambar dos dois lados. E está super descontado o valor justo. A gente não entende o que o mercado não está vendo nela. A gente está aproveitando. Quando ela foi para R$23, a gente diminuiu um pouco a posição, porque o resto não tinha andado. Então a gente tinha 20 em Klabin, caiu para 16. Agora todo o resto voltou a andar, ela ficou para trás. A gente está vendendo um pouco do resto e recomprando o Klabin. Então a gente faz, né, que eu comentei, esses movimentos. Mas é uma empresa excelente, super antiga, com uma dívida muito estabilizada e muito de longo prazo, com potencial de ganho com o dólar. Então, assim, aquelas coisas que a gente olha e fala, e daqui a 3 anos, o pessoal vai olhar para trás e falar, estava lá, estava fácil de entender. E está aí para todo o mercado comprar. Não compra quem não quer. Então, a gente vai acumulando. Vai caindo, a gente vai comprando e não tem o que fazer. E esperar. Uma hora o mercado vai entender o que a gente está entendendo. Né? Obviamente, se a gente tiver certo. Muito bom, Roberto. Roberto, eu vou abrir aqui para as perguntas, a gente está chegando no final. Claro. Tem uma pergunta aqui no Zoom da Jace, que ela está perguntando sobre as taxas do fundo. Você poderia esclarecer? Claro. O fundo ele tem uma taxa de administração de 2%. Você vê só 1,9%, né, se você for olhar o fundo na XP, porque eu cobro 0,10% no meu master. Mas a somatória total dá 2% de administração e 20% de performance sobre o que a gente for melhor que o Ibovespa. Então, se a bolsa subir 20%, eu subir 30%, eu vou cobrar 20% em cima desses 10% que a gente foi melhor que o Ibovespa, não em cima dos 30%. Mas é importante lembrar que essa rentabilidade que eu te mostrei aqui no início, né, de multiplicar aí por 39 vezes, ou esses 21% ao ano, já está descontado a administração e performance. Então, isso já é a cota final do cliente. Então, é importante. Então, obviamente, a preocupação com as taxas ela é importante, mas ela não pode ser, principalmente em fundo valor, a decisório para um cliente comprar, né? Tem que olhar muito. Se você está olhando o Ibovespa ativo e o Ibovespa passivo, aí o foco em cima da taxa tem que ser primordial, porque no final você está comprando Ibovespa. O trabalho do gestor é muito pequeno. Num fundo valor, a gente pode, eu vou chamar assim, se dar ao luxo de cobrar uma taxa de 2,20, porque realmente a gente faz todo esse trabalho de encontrar as empresas, não procurar o Ibovespa. Entendeu? Espero ter te explicado aí, Jaci. Não, e o resultado, o retorno acumulado é bem nítido a diferença, né? Claro, claro. A gestão ativa da gestão passiva aí nesse caso. Tem aqui a pergunta do Marcos, Roberto. Roberto, a que você atribui a grande descorrelação do fundo com o Ibovespa? Como a gente, né, dentro do Ibovespa, você tem 66, hoje em dia não sei se são 66, 64, cada dia muda, que são as empresas que são mais líquidas, com maior market cap, né, maior valor total de mercado, e não necessariamente são as melhores. Então, você tem empresas gigantes que a gente não quer comprar. E tem empresas muito pequenas, né? Então, por exemplo, uma JSL, quando ela estava no R$4, ela era uma small cap. Então, ela vai estar muito longe do Ibovespa.
Então, se você for olhar, vão ter meses que a gente vai subir, a bolsa vai cair, vão ter meses... Se você for pegar, no momento de bolsa barata, normalmente a gente tem mais ativos que estão no Ibovespa. Então, eu não sei se todos eu vou acertar, mas eu vou te mostrar da nossa carteira de hoje, por exemplo, Klabin está no Ibovespa, BRF está no Ibovespa, Gerdau está no Ibovespa, Petrobras está no Ibovespa, Itaú está no Ibovespa, Vulcabras não está no Ibovespa, R-Log, né, que é a Cosan Logística, não está no Ibovespa, Anima não está no Ibovespa, ou se tiver zero nada, JSL não está no Ibovespa, CIA não está no Ibovespa. Então, assim, são empresas de capital aberto que estão dentro da Bovespa para você operar, mas não estão dentro do índice Bovespa. O índice Bovespa hoje em dia é mais ou menos 20% Itaú, sei lá, juntando Petrobras, Vale, mais uns 20%, 30% commodity. Então, por exemplo, uma Vale está no Ibovespa e a gente não tem hoje em dia. Então, a gente não se preocupa em seguir o Ibovespa. A gente, por acaso, a gente precisa ter um benchmark para ser um fundo para investidores não qualificados, ou teria que ser o Ibovespa, ou o IBX, ou, sei lá, o Small Caps, ou o IVBX, que é o de fundo valor. A gente coloca o Ibovespa, que é o mais conhecido, né, que é o mercado mais compara. compara. Muito interessante também, né, Roberto, que mesmo com a crise você não pulverizou o fundo, né? Você manteve aí fiel à estratégia de 10 empresas, né? Exato. A gente brinca que assim, o jeito fácil de você ver se o fundo está barato ou está caro, né? Caro que eu quero dizer, se os ativos estão chegando perto do valor justo, é o número de empresas que a gente tem. Hoje, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, vai, eu vou juntar Itaú e Itaúsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hoje em dia, eu estou com 12 empresas, o portfólio atual. No momento que meus ativos vão chegando perto do valor justo, eu vou ter 8, 7 empresas que eu vou saindo de uma Cosan, vou saindo numa JSL. Então, o momento que está mais barato, a gente normalmente está um pouco mais pulverizado, está em 12, 14 empresas. No momento que começa a ficar mais próximo do valor justo, o fundo está mais concentrado porque vários ativos já estão chegando e a gente está desinvestindo. Certo. Roberto, tem uma pergunta aqui do YouTube, duas perguntas, na verdade, do Fábio. E ele pergunta, muito se fala das aéreas, que não haverá espaço para as três. Já se fala sobre uma eventual fusão entre Azul e TAM. Como você enxerga o setor e como enxerga particularmente a Gol nesse movimento? As empresas aéreas, elas nunca foram aprovadas na parte qualitativa do fundo. Eu te explico por quê. Eu vou até, para conseguir te exemplificar da melhor forma possível, vamos aqui no final, que daí a gente brinca com as perguntas, tá? Que são, vamos dizer, por que o setor não é aprovado? Então, o ciclo de vida do produto, isso tudo bem, empresa aérea existe há 50 anos, 60 e vai continuar existindo. Mas, ao mesmo tempo, um negócio importante que a gente viu, principalmente depois da pandemia, é a quantidade de reuniões e viagens corporativas que eram feitas e que não precisavam ser feitas é enorme. Vide exatamente esse Zoom que a gente está fazendo. Então, por exemplo, para fazer esse trabalho, eu teria pego um avião, teria ido encontrar vocês e a gente teria feito a apresentação ao vivo. Hoje em dia dá para se fazer cada um na sua casa. Então, além de tudo, uma pandemia vai reduzir a demanda por aviões não só no curto, médio, como no longo prazo. Mas tudo bem, vamos seguir para a próxima pergunta. Quanto é o custo de mudança para o gerador de receita? Todos vocês que estão me assistindo sabem que quando você vai fazer uma viagem, qual é a primeira coisa que você faz? Você vai no Decolar e põe, sei lá, vou viajar daqui aqui de São Paulo, vai onde eu estou, para o Rio de Janeiro. Você vai pegar a mais barata. Dentro da Gol, TAM, Azul, a Avianca, né, que tinha, você vai pegar a mais barata. Você não vai, se tiver uma diferença de mais R$50, você não vai escolher a Latam por causa da pontuação e do seu Gold Member. Tem que a diferença ser muito baixa. Então, a vontade, a estratégia de preço, infelizmente, ela é muito importante para a companhia aérea. O que é muito ruim, porque no final ele tem um avião que tem que voar. Então, ele já tem um custo fixo obrigatório. Então, o que acontece? Se uma Gol rouba um passageiro da TAM, a TAM vai ter que voar e receita zero daquele passageiro. Para você ter uma ideia, uma empresa aérea ela tem que voar no mínimo com 70% da aeronave cheia para bater o custo mínimo dela, para sair no 0 a 0 aquele voo. Então, é um negócio muito complicado. E você tem fornecedores, né? Você tem o ANAC, você tem petróleo, você tem o seu custo fixo altíssimo, então qualquer crise você já pode quebrar. Então, você tem o custo dos aeroportos, né? Porque quem é dono, né, dos gates, taxa de embarque são os aeroportos. Então, é muito complicado você voar. Então, assim,
na parte do fornecedor, né? Os fornecedores, você tem dois, no final é Airbus, Embraer e Boeing. Então, você não tem 1 trilhão de fornecedores para poder negociar preço. Então, assim, de todos os lados que a gente via, a parte setorial do aéreo é muito ruim. Por isso que a gente nunca fez nenhum investimento. Tem gente que sabe operar isso muito bem, né? Então, obviamente, o cara que compra no meio de uma crise, aí ganha dinheiro. Como a gente não é market time, a gente não foca em ganhar dinheiro no curto prazo, e eu quero, né, ter um conforto de se está caindo eu vou comprando mais, por isso que a gente não investe. Então, se vai juntar a Latam com a Azul, não sei se isso é muito viável por causa dos chilenos, né? Se quer ou não, você tem culturas muito diferentes, mas pode acontecer. Não sei se o CAD permitiria também, porque a gente, infelizmente, no Brasil, a gente já tem poucas empresas aéreas. Agora a Avianca assumiu, então tem até uma expressão que fala que empresa aérea, todas ou já faliram ou vão falir. Você pega no Brasil, é histórico, né? Que empresa nossa tem há mais de 20 anos? Não existe. Todas faliram e todas foram construídas do zero. Então, a TAM teve que juntar com a LAN chilena, então a Varig sumiu, o Transbrasil sumiu. Então, é um negócio muito complicado. Dá para ganhar dinheiro? Dá. Deus que ajude quem quer ganhar dinheiro com isso. A gente, na vida, você tem que saber o que você sabe fazer e o que você não sabe fazer. A gente não sabe operar empresa aérea, então a gente prefere ficar longe. Muito bom. E tem mais um aqui, Roberto. Sabemos que o mercado não gosta de incertezas e falta de informações. A RB3, a exemplo disso, só tem apanhado ultimamente. O novo conselho deve mudar isso? Difícil dizer. Eu conheço muito pouco o conselho antigo. Eu acompanhei só de orelhada por causa da carta da esquadra. Só como, vamos dizer, como acompanhei de telespectador, assim como vocês, todo a carta e todo, vamos dizer, o desenrolar da carta. Eu não sei dizer, não é uma empresa investível nossa, eu não lembro que parte que ela foi barrada na parte setorial, para ser bem honesto. Mas realmente a carta fazia sentido. A carta da esquadra foi uma carta muito interessante. A gente não opera short porque é um negócio muito difícil você conseguir operar short. Primeiro que a gente não gosta de operar em cima da desgraça dos outros. É uma filosofia nossa aí de cultura. Segundo, que é muito difícil porque você tem que acertar muito o timing. A esquadra sofreu muito por muito tempo até conseguir ganhar. Então, e às vezes e tem muita gente que acaba sofrendo e se está num momento de euforia, as empresas ruins também sobem. Então, você pode estar certo, mas errar no timing. Então, por isso que a gente prefere só ser long only, só comprar. E se tiver caro, não investir e deixar quieto. E, Roberto, para finalizar a última pergunta, tem aqui, quem é a JSL no low hoje? Primeiro que do low já várias saíram, né? Eu tive uma Vulcabras que foi para 3,70, já está em 5. Você tem, né? Até para mostrar, dando um exemplo aqui, olha que interessante como a gente, como sócio, vê. Opa, mais um. Aqui é o potencial de valorização do fundo, né? Então você vê, em janeiro, pensando que eu tinha 20% do fundo em caixa, o meu fundo, se tudo chegasse no valor justo no final do ano, o meu fundo renderia, ele estava subindo 10 no começo do ano, ele renderia mais 38,4. Então chegaria mais ou menos em 50% no ano. No auge da pandemia, né, em março, o meu fundo estava dando 114% de potencial de valorização. Hoje o fundo já está dando, ainda é excelente, né? Você ganha 80% de valorização, mas já não é o 114. Eu acho que o momento hoje ele é mais fácil do que a JSL no low, porque a JSL no low ela era uma empresa obviamente alavancada, né? Só que a gente tinha muito conforto porque a gente sabia quais eram os ativos que estavam por baixo dessa alavancagem, os contratos e a visão de longo prazo. Mas seria muito a Klabin, as empresas que a gente mais tem. Então, a Klabin, uma JSL hoje em dia no R$20, ela está super barata, né? Ela continua valendo R$34, R$35. Então, para a gente é o fundo. A gente fala muito para o investidor olhar o fundo, porque vai uma JSL chegar no valor justo, a gente vai sair, vai comprar outra. É mais importante esse ganho de longo prazo do que os pequenos tiros. E às vezes a gente pode mudar de ideia no meio do caminho, ou uma JSL, a gente vender antes de chegar no valor porque tem outras empresas baratas. Então, é difícil dizer, assim, apontar uma. Na época da JSL, realmente, ela estava tão barata que a gente abriu um fundo na gestora chamado Guepardo Pipe FIA, que era um fundo que só comprava JSL, que a gente, como sócio, queria comprar mais, tinha chegado no nosso limite que a gente podia de concentração,
a gente abriu um fundo que era 100% JSL com 3 anos de lock-up. Então, quem investisse nesse fundo tinha que ficar 3 anos com o dinheiro com a gente. Porque a gente fala, pô, eu quero que você invista com a gente e deixe a gente trabalhar a longo prazo. Esse fundo a gente encerrou ele vai devolver o dinheiro dos cotistas agora dia 26 de junho. Né? Então, mas é porque realmente ela estava um negócio bizarro. Hoje em dia não tem nada tão de graça que nem a JSL no Low. E, Roberto, eu tenho uma pergunta também, agora, para a gente finalizar. E Via Varejo, como é que você vê a nova Magalu? Como é que você está vendo aí? Não sei se vocês olham para essas empresas. A gente também não aprova no qualitativo, na parte setorial, porque a gente acha que a vantagem competitiva é muito pequena. A barreira de entrada, a tua parte com os fornecedores, com o seu cliente. No final da vida, a gente como cliente põe lá, né, procura, vai no Buscapé, procura e quer encontrar o melhor preço. E muita gente desdenha uma Amazon entrando no Brasil. Todo lugar que a Amazon entrou, e a Amazon tem dinheiro infinito para entrar, ela destrói o mercado. Ela destrói, ela faz dumping. Então, assim, o pessoal releva o risco à Amazon, que nem uma Via Varejo entrou, que nem tem uma Amazon, que nem tem uma Magalu. Magalu ficamos, obviamente, super triste de não ter pego tudo, porque ela foi a primeira que mudou o modelo de negócio, entrou no marketplace, então super mérito deles. Erro nosso de não ter visto na época, mas né, não dá para acertar em todas. Mas, ao mesmo tempo, fica muito complicado você olhar e falar, pô, tudo bem, mas eu tenho Mercado Livre. No final, você vai comparar preço. A gente não gosta tanto de empresas que o cliente final fica comparando, pô, você está me cobrando 1, mas o outro cara está cobrando 0,99. Eu quero ter empresas que tenham diferenciação de marca. Para quê? Para a empresa poder aumentar preço, poder repassar preço. Né? A gente brinca, o cliente fica pé da vida. Por que a empresa está repassando preço, mas ele não tem o que fazer. É muito o que a gente fala da Microsoft, do Excel, PowerPoint, né? Pô, se o Excel subir, né, principalmente agora no 365, que eles cobram aquela mensalidade, né, o anual, pô, se ele aumentar em R$10 o anual, você vai ficar bravo, mas você vai pagar. Você não vai parar e mudar todo o seu sistema, parar de usar o Excel, porque a Microsoft aumentou em R$10 o Excel. Você vai ficar bravo, mas vai pagar. Esse é o sonho de consumo como investidor. A empresa que o cara fique bravo, mas pague. Né? Como investidor. Como cliente, obviamente, eu fico bravo. Mas eu tô aqui para fazer dinheiro para a gente. Então, eu quero encontrar essas empresas que são excelentes, que têm consciência da marca, que sabem quanto vale a marca delas e têm essa liberdade de conseguir aumentar preço. A partir do momento que você tem vários marketplaces, cada vez a força, né, dos marketplaces vai diminuindo, porque o cara que vai negociar com uma Via Varejo, ela fala, pô, mas a Amazon não me cobra isso, pô, mas a Magalu não me cobra isso. Aí só para avisar, a Via Varejo, pessoal, é Casas Bahia, tá? Uhum. Pode ter gente que não saiba. Ah, tá bom. Então, por isso que a gente tem esse pé atrás, porque no final, se a Via Varejo for começar a fazer mais marketplace, se a Via Varejo, no final o cliente compara preço. E hoje em dia na internet é muito fácil comparar preço, entendeu? Então, para a gente é um setor que, no longo prazo, tende a não ser um grande ganhador de dinheiro. Roberto, e tem alguma mensagem final que você quer deixar para os nossos clientes, para os assessores? Para a gente, assim, o importante é longo prazo. É óbvio que todo mundo quer ganhar dinheiro no curto prazo, é muito mais gostoso você dobrar o dinheiro no curto prazo, mas normalmente quem procura ganhar dinheiro no curto prazo se decepciona. Tem uma frase do Warren Buffett que é importante, acho legal todo mundo quase prender isso na parede, o mercado financeiro é feito principalmente o mercado de ações, ele é feito como transferência de renda dos impacientes para os pacientes. Então, para aquele que sabe o que faz, espera, não tem pressa. Então, assim, não tente substituir o seu ganha-pão do dia a dia por ser day trader, por tentar ganhar dinheiro. Pô, todo mundo gostaria de fazer isso. Poucos ganham dinheiro. Day trader, tem um estudo, menos de 5% ganha dinheiro sendo day trader. Onde vai ganhar dinheiro é encontrando os melhores fundos, encontrando as estratégias que acompanham a sua filosofia de investimento, confiando nos gestores, indo atrás, pesquisando, olhando, vendo live, que nessa que vocês fizeram, para a gente é muito importante para passar a mensagem e deixar no longo prazo. Até importante, então, tem uma última mensagem que eu esqueci de comentar, Luiz. Estamos abrindo com a XP, a cota 1 foi ontem, a gente está abrindo um fundo para previdência na XP. Acabamos de abrir a cota 1, foi ontem.
Ele deve ficar pronto para os investidores mais ou menos em 1 a 2 semanas, né? A gente o dinheiro do sócio já entrou, mas ele vai realmente abrir na plataforma de novo para os assessores a partir daqui 1 a 2 semanas. Mas é muito interessante, porque é exatamente a visão de longo prazo. Então, a gente, sócio, mandou dinheiro porque para a gente não muda nada para a gente mandar nosso fundo ou mandar para o de previdência. E vai ser a mesma carteira que a gente tem hoje em dia. Então, a gente está dando essa oportunidade aí para os investidores. Chama Guepardo XP Prev, se eu não me engano, e vai ficar pronto daqui 1 ou 2 semanas. Eu mando para vocês aí, Luiz, quando ficar realmente live o fundo para vocês poderem investir. Excelente, Roberto. Roberto, eu gostaria de agradecer a sua presença, tá? Foi muito boa a live. Acho que todo mundo aqui saiu com um aprendizado a mais. Pessoal, a Guepardo tá no Instagram também, tá? Guepardo Investimentos, vocês podem procurar. Eles são receptivos, estão sempre à disposição aqui da gente da Veneza, tá? Sigam a gente também no Instagram, tá? A gente está lá, Veneza Investimentos. Também estamos no YouTube, Veneza Investimentos. Se inscrevam no canal. E qualquer dúvida que vocês possuírem, querem conhecer mais a fundo do fundo, querem ver como é que foram as rentabilidades passadas, manda mensagem para a gente está à disposição de vocês também, tá? E, Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Foi excelente aí a palestra. Boa, que ótimo. Obrigado a você, Luiz. Quando isso passar, né, venha nos visitar aqui, né? Não, depois que você me mandou a foto lá da onde você tem casa, com o maior prazer. Como é que chama mesmo? Do lado do Porto de Galinha. Ali eu gostei. Ali realmente é maravilhoso e deu inveja. Eu achava que eu estava bem aqui no interior de São Paulo, vi que eu estou muito mal comparado com você, Luiz. Não, mas é bom curtir uma prainha, né? Aproveitar, delícia, né? Delícia, delícia. Não, a gente comentou na última vez que a gente falou, o Brasil tem uma oportunidade de turismo que tinha que ser mais de 10 vezes aproveitado. O México é 6 vezes o nosso turismo. E a gente dá de 10 neles. Exato. Então, muito bom aproveitado conseguir melhorar isso. Aqui em Pernambuco. Muito, muito. Tá ótimo. Pessoal, obrigadão, viu? Pessoal, obrigado. Boa noite aí para vocês. Boa noite. Tchau, tchau, gente.